Município de Maputo passa a punir compradores e vendedores em locais proibidos. Moçambique vai liderar por um ano a Comissão dos Assuntos Jurídicos e Legais da Assembleia Geral da ONU. Ingville de Mukauro conquista primeiro troféu em Angola. Muito boa noite e bem-vindo ao jornal. 3 pessoas foram decapitadas e outras foram raptadas por terroristas na aldeia de Intutupo. Esta é uma notícia a acompanhar ao longo deste jornal. Para já vamos à nota aqui da conta que Moçambique vai liderar durante um ano a Comissão dos Assuntos Jurídicos e Legais da Assembleia Geral das Nações Unidas. A eleição decorreu na passada terça-feira e por 12 meses consecutivos estará a cargo de Moçambique liderar a Comissão de Trabalho, que vai tratar de toda a matéria ligada com a legalidade internacional, ao abrigo das Nações Unidas. É uma comissão que trata de questões jurídicas globais, questões de direito internacional, e nessa comissão discute-se também a questão de o desenvolvimento progressivo do direito internacional e sua codificação. A candidatura de Moçambique para esse cargo foi a pedido de alguns países membros das Nações Unidas, pelo trabalho similar feito no passado. Consideraram que deveríamos era uma boa oportunidade para ajudarmos na presidência dos trabalhos dessa comissão. A Assembleia Geral das Nações Unidas é um órgão da Carta, um dos principais órgãos da Carta, e geralmente as sessões têm a duração de um ano. E portanto, esta comissão está dentro desta sessão, a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O mandato dessa comissão inicia em setembro do presente ano e termina no mesmo mês de 2023. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a afetar as atividades no Porto da Beira. O volume de carga manuseada de março até princípios deste mês diminuiu em 5% comparativamente ao mesmo período de 2021 e 2022. No ano passado, o Porto da Beira registrou volumes recordes ao manusear 278 mil contentores contra 255 mil manuseados em 2020. Ao nível de terminal de carga geral, foram manuseados em 2021 3,3 milhões de toneladas contra 3,1 milhões de toneladas registradas em 2020. Este ano, com a situação em Ucrânia, estamos a registrar até agora um ligeiro decréscimo, porque a situação não está fácil, criou na economia mundial e na logística, criou muitos transtornos. E esperamos que, segundo parte do ano, isto vai aliviar e que podemos voltar a registrar um crescimento. Mas como o Porto, não temos como, se a economia mundial está a enfrentar algumas dificuldades, nós também vamos sentir aqui. Mas sabemos que isto é só temporário, nós vamos continuar aí a fazer crescer as nossas capacidades e melhorar o nosso Porto. Devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o decréscimo registrado nos últimos tempos é de menos 5% do volume de carga manuseada em relação ao mesmo período do ano passado. Então não é drástico, não é o crescimento que esperávamos. Nós esperávamos, depois de terminar o Covid, quase terminar, a gente ia voltar a um crescimento maior, mas infelizmente esta situação mundial, não só aqui. O administrador da Cornel de Moçambique, operadora do terminal do Porto da Beira, falava à imprensa no final da semana de inauguração de um novo lote de equipamento moderno de manuseamento de cargas e de um sistema informático denominado Seagate, cujo investimento está avaliado em cerca de 10 milhões de dólares americanos e que irão imprimir uma nova dinâmica no manuseamento de carga naquele importante porto que serve os países da Interland e não só. Em relação ao sistema informático Seagate, criado pela própria Cornel,
usa inteligência artificial e permite otimizar o controle de acesso dos caminhões ao porto em tempo real. O próximo passo neste processo é integrar esta aplicação com o nosso portal online para clientes, bem como o nosso sistema Neves, que controla as operações dentro do terminal. Esta integração irá realizar a nossa visão de eliminar todos os papéis dentro do terminal e vai permitir aos nossos intervenientes, clientes, de tramitar todo o processo para a retirada de cargas do porto à distância. O novo equipamento entrou formalmente em funcionamento nesta sexta-feira, numa cerimônia dirigida pelo Ministro dos Transportes e Comunicações. O tempo de manuseamento e transporte de mercadorias constitui um dos indicadores que orienta os utilizadores das nossas infraestruturas na escolha de rota a colocar as suas mercadorias. Os gestores das nossas infraestruturas de transporte, principalmente dos portos, precisam de continuar a melhorar a eficiência das operações para atrair mais carga para o país. A localização geoestratégica de Moçambique deve ser complementada com a qualidade dos serviços prestados para evitarmos que as cargas próximas dos nossos portos continuem a demandar outros portos, ainda que distantes do porto de origem das mercadorias. As famílias precisam de mais 380 meticais para comprar comida e pagar transporte na cidade de Maputo. Nos primeiros 4 meses do ano, os preços aumentaram em quase 4% na capital. As famílias têm agora de fazer uma verdadeira ginástica para sobreviver ao alto custo de vida. Costura-se aqui e acolá para dar mais consistência às contas do orçamento familiar, que vão se tornando numa equação matemática difícil de resolver com o alto custo de vida. Isabel Moçambique, 60 anos de idade, mãe de 5 filhos, nunca fez outra coisa na vida senão costurar lençóis. É com este negócio que sustenta o seu agregado familiar. Pungas, sacana, as cotas, com chavela, naquela magueza, apesar do que, não lá na sua, não com aquela magueza, porque não está fácil. Eu gostava pelo que o outro era com 200, com nem uma semana, o já só não está casada, também, era o papai. A sua máquina de costura rende-lhe mensalmente cerca de 4.000 meticais e, no passado, fazia a sua cesta básica de forma tranquila. Só que nos dias que correm, o valor é insignificante. Assim, com chavela, a nos conta com chavela, uma fuja na minha, porque a malha foi um pouco assim, já foi a 800 e tal, 5 litros só. Ambilo kuno junga hinkwavo vanhu va beka va ta teka phela kuni lava beka va teka kuni swi swi hlwela maswona na tijetara da minha maneira. Conforme eu tenho pensado, isso nem sabemos por onde começar. Não sabe por onde começar porque os preços de todos os produtos estão a subir de forma drástica. Estou a ver que enquanto o pão, transporte e combustível, tudo for a mesma coisa, a vida tem que custar mesmo cada vez mais. De maneira que estamos aqui prontos para ver até onde é que vamos. Podem estar a ir a uma situação de despesas insustentáveis. Daí, José é reformado e na sua conta caem mensalmente 4.000 meticais que não servem para grande coisa. Eu consigo comprar o saquito de arroz, meia barrita de peixe e um pouco de batatas assim, em quantidades pequenas, porque não você. E o óleo também 5 litros, pelo menos isso arranja-se. Mas daí para frente tem que se desarrascar muito. Carpinteiro de profissão, daí José usa do seu tempo de reforma para fazer pequenos trabalhos de carpintaria para conseguir manter sua família de 4 membros. Se alguém venha me solicitar, dizendo que tenho uma coisa aqui para pregar, ou quê, como é a minha especialidade, não é? Vou lá, faço qualquer coisa, arranjo 500, arranjo 1.000, dependendo do trabalho que for a fazer. É isso que me reforça um bocado.
Do contrário, não tenho mais nada. Daí tem um carro que lhe facilita a mobilidade, mas com a subida do preço dos combustíveis foi obrigado a cortar alguns hábitos. Uso o carro quando alguém me solicita para alguns biscatositos aí. Levo o carro porque não posso carregar a ferramenta, nem materiais lá do trabalho para onde sou solicitado. E assim é a única maneira de poupar um pouco o combustível, só o carro servir para isso. Quando forem uns assuntos meus particulares que não precisa de carregar nada, vou ao chapa. Os preços dos principais produtos tendem a subir desde finais do ano passado. Por exemplo, nos primeiros 3 meses de 2022, ou seja, de janeiro a abril, a cidade de Maputo registrou um aumento de 3,80% do nível geral de preços. As divisões de transportes, de alimentação e bebidas não alcoólicas, restaurantes, hotéis, cafés e similares é que mais contribuíram para esta subida. Dito por outras palavras, daí José e Isabel Moçambique, que gastavam a sua renda mensal de 4.000 meticais para fazer o rancho, agora precisam de mais 380 meticais para poderem custear as mesmas despesas. Ainda na cidade de Maputo, comprar e vender em locais proibidos passa a dar direito à multa. O anúncio foi feito este sábado pelo vereador de Desenvolvimento Econômico. Os munícipes condenam a decisão. Depois da retirada coerciva dos vendedores informais da Baixa da cidade de Maputo, em março de 2020, no âmbito da requalificação do comércio informal, eis que estes foram aos poucos regressando e ocupando os passeios, uma ação clara de recusa em ocupar as bancas vazias em diversos mercados da capital. A edilidade tentou, de várias formas, retirar os vendedores, bem como outros munícipes que vendem produtos em locais proibidos, mas sem sucesso. Reunido, o Conselho Municipal decidiu uma outra abordagem para acabar com o fenômeno. Interagimos com algumas associações de vendedores e vamos introduzir alguns elementos que proíbem a compra em locais impróprios, para que seja penalizado o comprador e assim ele vai de livre e espontânea vontade entrar nos mercados e em cadeia, em cascata, o vendedor também ficará no mercado. Uma decisão não bem vista por alguns munícipes. Creio que não é justo. Não concordo. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem preguiça de entrar no mercado, então preferem comprar fora, porque para eles é mais fácil assim. Posição igualmente defendida por Inês Mondani, que aponta a culpa aos clientes. Eu estou a achar que só vai maltratar as pessoas, mas não vão sair. Outros estão lá a ser atropelados com carros, mas não saem. Por quê? Querem ganhar pão. A outra pessoa chega com o carro, nem quer sair do carro. Só manda, mete aquilo ali. Está podre ou não está podre, não sabe. Comprou. Ainda sobre o regresso dos informais aos passeios da Baixa da cidade, falando à margem do segundo Observatório Municipal, Danúbio Lado diz que será revista a postura municipal. Estamos a estudar a criação de vias pedonais para a venda informal na Baixa da cidade, identificando algumas ruas mortas em que esta atividade possa ser desenvolvida sem perturbar o trânsito de veículos e também outras atividades afins. Transportadores de passageiros da FEMATRO retiraram alguns autocarros de circulação, tudo por causa dos custos de operação e da subida do preço de combustíveis. A empresa municipal de transporte público de Maputo vai também reduzir o número de autocarros nas horas com menos procura. A crise de transporte que se vive na região metropolitana do Grande Maputo poderá ser agravada pela retirada de alguns autocarros de transporte público de passageiros devido à subida do preço dos combustíveis, que não é acompanhada pela alteração da tarifa de transporte. O parqueamento da viatura nas garagens
não pode ser interpretado como uma sabotagem, mas é uma forma de querer se aliviar dos custos operacionais, porque ela não consegue, não é? A este preço de combustível não consegue pagar o combustível que lhe permita a realização do transporte durante todo o dia. Sabotagem ou não, a verdade é que a empresa municipal de transporte rodoviário de Maputo diz que, para evitar o parqueamento dos seus autocarros, irá reduzir o tempo de circulação. Teremos que reduzir para, pelo menos, responder àquelas que são as necessidades nas primeiras horas, que são as horas nobres, levarmos o munícipe do local, portanto, de origem para o serviço e do serviço para casa. Portanto, temos horas nobres, que são as primeiras horas às 4h30, 5 horas, e depois as últimas horas também teremos que fazer isso, para não fazer sofrer, portanto, o município. Já a Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários defende o gradualismo na aplicação de tarifas. A questão de encurtamento de entrevistas aos passageiros, de seleção aos passageiros, esta situação não podemos deixar acontecer na cara de nós todos. Temos que corrigir na hora e temos a nossa polícia para nos ajudar a tomar medida para esses nossos colaboradores que sujam a nossa atividade. O agravamento dos preços de combustíveis afeta também aos taxistas que não veem a sua tarifa discutida desde 2015 e pedem a intervenção das autoridades municipais. A transformação de apartamentos residenciais em escritórios e zonas de comércio está a pressionar o estacionamento na cidade de Maputo. A informação foi revelada este sábado pelo vereador de Ordenamento Territorial. A crise da falta de estacionamento na cidade de Maputo aumenta a cada dia, constituindo uma autêntica dor de cabeça para muitos munícipes que diariamente buscam um local seguro para as suas viaturas. Reagindo a esta preocupação, o vereador de Ordenamento Territorial, Silva Magaia, reconheceu o desafio, no entanto, atira a culpa aos munícipes que estão a transformar edifícios residenciais em comerciais. São casas de habitação que são transformadas em clínicas médicas, escolas primárias, restaurantes, escritórios. Nós não mexemos no edifício, parece que a cidade permanece a mesma, mas ela muda, porque o tipo de pessoas, a quantidade de pessoas que vão para estes bairros não é a mesma quando fossem os moradores. Se este bairro começa a trazer turistas, pessoas que vêm para a restauração, pessoas que vêm trabalhar nestes escritórios que eram residências, pressionamos muito a infraestrutura. Segundo Magaia, para contornar o problema, é preciso melhorar a coordenação entre as instituições. A zona da Pulana, o bairro São Marchilde, são as duas que me ocorrem onde está a acontecer este fenómeno com muita rapidez e é muito difícil circular durante o dia. Portanto, é isto que nós temos que procurar corrigir. O primeiro passo reside na melhoria da coordenação e alguns criticam o Conselho Municipal porque assumem que é o Conselho Municipal que licencia esta alteração das atividades. Isso não é verdade. Portanto, nós intervimos muito nas obras, na reabilitação, no licenciamento. Quando chega a hora de fazer a finalidade de uso, infelizmente estas pessoas já não vêm pedir as licenças de utilização ao Conselho Municipal. A fonte falava este sábado à margem do encerramento do segundo Observatório Municipal que reuniu vereadores, secretários de bairros e membros da sociedade civil. A província da Zambésia enfrentou nos últimos meses a escassez de alguns medicamentos devido à Covid-19. Para resolver o problema, as autoridades reabasteceram os hospitais públicos. Zambésia passou por escassez de alguns fármacos ao nível dos hospitais públicos. A chegada de 2.300 kits de medicamentos diversos vem aliviar a procura dos pacientes. O médico-chefe provincial fez saber que, apesar de haver escassez, em algum momento nunca faltou alternativas para administrar medicamentos aos pacientes. A província recebeu, portanto, um abastecimento do nível central, da Central de Medicamentos e Artigos Médicos, portanto, cerca de 2.270 kits,
que é uma quantidade de medicamentos, portanto, para o consumo durante 6 meses ao nível da província. Em algum momento tivemos falta de um medicamento, mas dizer que sempre tivemos alternativas. Portanto, por exemplo, na falta do paracetamol sempre tivemos o ibuprofeno, na falta do ibuprofeno tivemos a alternativa. É assim como nós temos trabalhado. Sempre temos alternativa para, portanto, responder à falta de um certo medicamento. O descarregamento foi testemunhado pelos líderes comunitários e religiosos que fazem parte do Comitê de Recepção dos Fármacos no Depósito Provincial de Medicamentos. Testemunhamos a chegada deste medicamento e a última descarga foi antes de ontem e nós testemunhamos para garantirmos a segurança do próprio medicamento e como de antes tivemos débitos cada pandemia de corona e ficamos um tempo sem recebermos o medicamento. Então, esta é a forma de testemunhar, é a forma de dizer a todos que nós estamos muito alegres por recepção destes medicamentos, porque na verdade estávamos num momento difícil. Com o 2019 trouxe um problema muito grande, que é ao nível nacional, ao nível mundial, mas nós também fomos atingidos de uma forma muito forte. Então queremos que este momento é um momento de muita alegria para a nossa população aqui na Zambésia. Refere-se que os medicamentos vão ser distribuídos um pouco pelos 22 distritos da província. Há cada vez mais jovens que se juntam a campanhas contra a discriminação de pessoas com HIV-Sida. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA organizou este sábado o primeiro cordão humano para eliminar o estigma. A discriminação de pessoas que vivem com o HIV-Sida ainda faz parte dos principais desafios que o setor da saúde tenta vencer numa altura em que o país tem registrado um aumento de infecções. Só no ano passado, cerca de 90 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus, o que exige maior consciencialização da sociedade em relação à doença. Neste sentido, de acordo com o Conselho Nacional do Combate ao SIDA, há mais jovens que se juntam à causa que visa acabar com o estigma. Esses 23 milhões resultam daqueles que nós estimamos que teriam visto spots na televisão e na rádio. De tal maneira, quando lançamos no ano passado, não tínhamos ideia de que teríamos uma segunda fase, mas na base dos resultados que alcançamos e da contínua necessidade de promover ações para eliminar estigma e discriminação, tivemos esta segunda fase. Mas também estamos a pensar em fases seguintes. E os voluntários que se juntaram na manhã deste sábado ao primeiro cordão humano sobre a normalização do HIV falam da necessidade de os jovens colaborarem mais na luta contra a discriminação. Forma de mostrar que estamos juntos. No fim, a única mensagem que eu posso deixar é que estamos juntos. Não podem em algum momento acanhar-se, porque, nossa, eu estou infectado, está tudo perdido. Não. Somos iguais, juntos vamos avante e que todos sejamos um para com os outros. O que há, principalmente na camada juvenil, né? Que olha, quando algum jovem quando tem o HIV pensa que ele não pode frequentar os mesmos ambientes que nós, não pode fazer coisas X. Não, então nós queremos mostrar que jovens somos unidos e estamos todos numa oela. O cordão humano decorreu na Avenida Marginal, na cidade de Maputo, sob o lema Juntos Normalizando o HIV. E com esta nota sobre a discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV, saímos agora para uma curta pausa. Mas antes, a informação cambial para si que nos vê pela STV. Até já. Bem-vindo de volta e agora com uma das notícias de destaque aqui no jornal. 3 pessoas foram decapitadas e outras foram raptadas por terroristas na aldeia de Intutupue. O crime aconteceu na Estrada Nacional número 1, que dá acesso à cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado. Centenas de deslocados chegaram este sábado a Pemba. A maior parte dos últimos deslocados que chegaram à cidade de Pemba vem das aldeias Intutupue e Nipataco, que fica a cerca de 50 km da capital da província de Cabo Delgado. Intutupue, imani wakamu wani hu hari hilani panya no simani hubilela masilelo akui homala mamatani ya tawele mamatani akupa ji apa ano pemani tawakani wako no wira ni jaki he bana mama ti tawa aho tawa
Oloti ao hiti atwararo alokwanararo. Ao tupulani hapraparo alila tu iratu kwao una hukuma tiratu yoyoko lá. Uma parte dos deslocados de Intutupo e Nipataco que chegou a Pemba vivia na vila sede do distrito de Anquabe, onde saíram depois do assalto armado à aldeia Nanduli. Ilelo bakaniru palotana yola wanana kukurusa jia mpaka wa Ntutupo vava unatupili ungwa tu autukumani hajia. Lá do Ocoto lá. Eu estou a vir de Silva Macua, só que de Silva Macua para Intutupo a situação está um pouco controlada. Só de Intutupo para Troço de Nipataco a situação ainda está agitada. Aquelas horas das 12 quando passei encontrei quase correria. E essas horas das 15 que eu estou a voltar para 16, na viatura, aquela senhora que está ali a apontar, levaram toda a sua família e agora mesmo recebemos informação que cortaram a cabeça de 2 pessoas e surgiram na aldeia quatro pessoas. A Baía de Pemba continua a receber deslocados que vêm do distrito de Anquabe e segundo as últimas informações que chegam com estas famílias é que a situação de segurança ainda continua complicada e há informações que já esse grupo armado está próximo da cidade de Pemba. Até o momento, nenhuma autoridade se pronunciou sobre o assunto. De Pemba, Isidina Chá, STV. Seguimos com a atualidade. Há 3 anos que o município de Maputo não consegue retirar contentores de lixo que são colocados nas faixas de rodagem e obstruem desta feita a parte das vias públicas. A edilidade promete resolver o problema na próxima semana. O problema é antigo e, se dependesse de promessas, já estaria resolvido. Em 2019, o diretor de salubridade do município de Maputo garantiu à STV que a existência de contentores de lixo nas faixas de rodagem tinha dias contados. O trabalho é também e principalmente com os motoristas para poderem fazer a colocação no lugar correto os contentores. Vamos rever a situação. Vamos rever. Mas a situação não foi revista, quanto menos resolvida. Em 2021, veio mais uma promessa. Então, isto é mesmo um desafio, é uma situação constrangedora, sim, e que nós temos que dar a mão à palmatória, que também precisamos de corrigir estas situações. E mais uma vez, não foi corrigido. Uma ronda por algumas ruas e avenidas da cidade de Maputo mostra que a pretensão da idilidade não foi definitivamente conseguida. Os contentores criam transtorno ao trânsito. Na Avenida de Moçambique, por exemplo, há muito que a existência deste contentor de lixo provoca dores de cabeça aos automobilistas, principalmente os transportadores de passageiros que estão cansados de reclamar. Não há como. País do Panza, meu irmão. É Moçambique reais. Estás a ver, meu filho. Não há como. É só se contentar. Escolhemos o governo, mesmo não ter escolhido. Mas estamos aqui. É só viver. Manobras para contornar o contentor são uma ginástica diária e que praticamente tornou-se obrigatória. A avenida, que tem 2 faixas para cada sentido, ficou literalmente estreita. Para nós até nos incomoda. Está a ver, para a gente parar na paragem, tem que até sofrer. Tem que tirar isso. A estrada está muito difícil. Essa hora, o engarrafamento é muito difícil. Não há maneira, só podemos esquivar, passar no jeito. A situação fica mais grave quando escurece. Os acidentes deixaram de ser uma novidade. À noite, quando não tem uma boa visão, pode passar e bater aquilo tudo. Esse contentor aqui, algumas vezes arrancou a porta do carro ali. Ele estava a passar, havia um outro carro ao lado, eles empurraram, encostou ali, o carro estragou-se. Na Rua da Agricultura, no bairro do Jardim, a existência deste contentor de lixo na via pública não preocupa apenas aos automobilistas. Tem havido acidente ali porque as pessoas vêm, pelo menos para o fim da semana, vêm ali bêbado. Então, quando chegam ali, não vê o condutor, embate ali no condutor. Não posso escrever quantos carros passaram ali a levar porrada com o condutor, às vezes ficam aí até amanhecer porque não tem como tirar o carro.
E o problema repete-se em tantos outros cantos da capital do país. Instrutor de condução há décadas, Kassam Lala conhece bem as dificuldades que este problema cria para os condutores e entende que o município não consegue resolver o problema. Os conselhos municipais têm a incumbência de zelar pelo ordenamento do trânsito. Portanto, são eles que devem regular para que haja ordem na via pública. Portanto, deviam ser os primeiros a respeitarem estas regras do Código da Estrada e efetivamente não estão. E partilha algumas ideias que ajudariam a ultrapassar a situação. Os contentores do lixo não devem ser colocados na faixa de rodagem, devem ser colocados ao lado da faixa de rodagem. Deve-se criar uma reentrância na faixa de rodagem, de maneira que o carro que faz a recolha do lixo para na faixa de rodagem ao lado das caixas de recolha do lixo e não colocar o contentor na faixa de rodagem, porque o veículo que vai recolher vai ficar ao lado do contentor, vai embaraçar ainda mais o trânsito. 3 anos depois da promessa de 2019, voltamos à direção de salubridade do município de Maputo. Do atual diretor da instituição, recebemos uma explicação e mais uma promessa. Mas aqueles bairros suburbanos têm grandes problemas de acesso e a única alternativa que encontramos é exatamente colocar o contentor na faixa central. Mas nós acreditamos que, eventualmente, a partir da próxima semana, vão começar a haver algum movimento no terreno, no sentido de tentarmos corrigir essa situação. A ver, vamos. Os munícipes de Tete pedem a isenção de pagamento das taxas de serviços de saneamento. Desde fevereiro do ano em curso, o Conselho Municipal da cidade de Tete está a cobrar uma taxa de saneamento que é incluída na fatura de água para os munícipes com vínculo com um fundo de investimento para o abastecimento de água. A iniciativa faz parte de um programa do governo com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços de saneamento nos 5 municípios abrangidos por um projeto financiado pelo Banco Mundial. Entretanto, os cidadãos de Tete queixam-se do fato de estarem a pagar pelos serviços que não usufruem e pedem que a referida taxa seja retirada até que haja condições para ser devidamente cobrada. Não há nada para se cobrar, porque eles primeiro devem fazer o trabalho. Devem tomar conta deste assunto, tomar conta desses tais saneamento, as tais sanitas com drenagem a céu aberto. Eu pago a fatura, né? É naquilo de que, senão vamos cortar a água. Pelo menos podíamos pôr o quê? Uma das anilhas, não é? Para a água passar por baixo. Não estarmos a assistir essas coisas que estão a escorrer aqui no riacho. Os moradores queixam-se igualmente da falta da recolha de resíduos sólidos em diferentes bairros. Porque se essas drenagens fossem tapadas com anilhas, porque essas lixeiras eles não tinham onde deitar. As pessoas todas aproveitam do canal, podemos nem que fosse deixar do lado assim. Chega um momento chuvoso, isso é carregado, escoado, vai parar na porta de alguém. Descartáveis, não sei o quê, isso é doença. Principalmente para essas crianças. Chinelos não tem outro. A edilidade reconhece que o saneamento urbano é deficiente e promete que a partir de agosto próximo será implementado um projeto de construção de uma estação de tratamento de água e reabilitação da rede de drenagem para o escoamento das águas negras. Nós andamos em todos os bairros da cidade de Tete e conseguimos constatar esta situação. Aliás, é do nosso conhecimento este problema de ocorrência de águas negras neste local e faz parte de uma das propostas de solução através do projeto que está sendo desenhado pelo consultor, que acreditamos nós que até o mês de agosto nós vamos ter o relatório final do projeto executivo. Sobre a cobrança da taxa que inquieta os munícipes, porque o projeto, para o efeito, ainda não foi concretizado. A edilidade respondeu. Este processo de cobrança, que está em paralelo com a execução do projeto, visa fazer face a este processo mesmo das operações de manutenção que estão à vista dentro do projeto. E agora, de fora de portas, o governo de transição no Mali anunciou a criação de um órgão que vai trabalhar na elaboração de uma nova Constituição.
A medida surge após o adiamento das eleições para 2024, depois de o escrutínio ter falhado em fevereiro passado. A Comissão para a Criação de uma Nova Constituição da República, que deverá orientar os destinos do Mali nos próximos anos, tem um prazo de 2 meses, segundo decretou o líder da Junta Militar do Mali. No decreto presidencial, Assimi Goïta diz que a comissão será composta por um presidente, 2 relatores e peritos e consultará partidos políticos e grupos da sociedade civil. Para que o processo seja mais inclusivo, serão convidados a fazer parte da elaboração os grupos armados que tenham assinado um acordo de paz com o governo, líderes religiosos e tradicionais, bem como sindicatos. Na segunda-feira, Assimi Goïta assinou um decreto que diz que a junta militar que dirige governaria o país até março de 2024, altura em que serão realizadas as eleições. A decisão foi rejeitada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que marcou para julho próximo uma reunião para apurar se vai ou não agravar as sanções que impuseram ao Mali em janeiro último. Das Américas soou também uma voz dos Estados Unidos apelando que o Mali tomasse medidas mais consistentes para a realização das eleições. O Mali é dirigido por uma junta militar desde agosto de 2020, quando os coronéis se enfureceram e derrubaram o líder eleito do país, Ibrahim Boubacar Keïta. Ainda na atualidade internacional, a Rússia não conseguiu se eleger na sexta-feira para um assento no Conselho Econômico e Social, um dos principais órgãos da Organização das Nações Unidas. Isto acontece após 6 rondas fracassadas numa votação secreta. Desde a invasão à Ucrânia, a Rússia tem estado a perder representação em alguns órgãos da Organização das Nações Unidas. Em abril passado, o país, alvo de várias sanções, foi suspenso do Conselho de Direitos Humanos. Na sexta-feira, a Rússia somou mais uma contrariedade ao não conseguir votos suficientes para permanecer no Conselho Econômico e Social, um dos principais órgãos da ONU, e o país conseguia ser eleito sem concorrência. O fracasso seguiu-se a 6 rondas de uma votação secreta, mas sempre com votos insuficientes. Vários diplomatas atribuíram insucesso sem precedentes de Moscovo à invasão da Ucrânia, que faz com que esteja a perder apoio dentro da organização desde fevereiro deste ano. Uma 7ª votação será realizada na próxima semana. O Conselho Econômico e Social da ONU tem 54 membros. Enquanto isso, a Rússia formalizou sexta-feira a sua saída da Organização Mundial do Turismo, da qual foi suspensa em abril passado por conta da invasão à Ucrânia. Deste modo, Moscovo não pode exercer os seus direitos e beneficiar dos privilégios de membro, nem participar nas reuniões da instituição. O presidente dos Estados Unidos de América, Joe Biden, diz que o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, ignorou os avisos dos serviços secretos norte-americanos de que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoia financeira e militarmente a Ucrânia para enfrentar a Rússia na guerra que dura mais de 3 meses, considera que muitas pessoas pensavam que ele estivesse a exagerar quando revelou a existência de relatórios indicando que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, se preparava para invadir áreas para além das suas fronteiras. Na perspectiva de Joe Biden, Volodymyr Zelensky foi alertado que os serviços secretos norte-americanos detinham informações que indicavam que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia, mas Zelensky não quis ouvi-lo. De acordo com o presidente norte-americano, não havia dúvidas em relação ao ataque à Ucrânia. Sabe que muita gente pensava que ele estivesse talvez a exagerar e nada do que se vive naquele país tinha acontecido desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da guerra, os Estados Unidos de América e os seus aliados ocidentais têm dado uma enorme quantia de ajuda à Ucrânia, tanto financeira como militar e humanitária. A região de Donbass ainda está sob intensos combates protagonizados pelas tropas de Putin. Por sua vez, os países ocidentais continuam unidos na imposição de sanções contra a Rússia. Mais uma pausa à espreita, mas antes o tempo para amanhã, domingo, é de praxe. Começamos pela zona sul do país, onde se prevê céu pouco nublado, sendo muito nublado na faixa costeira da província de Inhambane, onde se prevê a ocorrência de chuviscos ou chuvas fracas locais. Há também previsão de neblinas ou nevoeiros matinais locais, com o vento a soprar de sueste a nordeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. O dia será relativamente fresco em quase todo o país. Para Maputo, 15 graus Celsius de mínima e 28 de máxima. Para Xaxé, em Gaza,
14 de mínima, 25 de máxima. E para Inhambane, 19 graus Celsius de mínima e 26 de máxima. Na região centro do país, prevê-se também céu pouco nublado, com períodos de muito nublado. Há possibilidade de chuviscos ou chuvas fracas nas províncias de Sofala e Zambésia. Há ainda a possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais, vento de suoeste a sudoeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas locais. Na Beira, em Sofala, 17 graus Celsius de mínima e 24 de máxima. Para Chimoio e Manica, 11 de mínima e 21 de máxima. Para Quilimane, 17 de mínima, 26 de máxima, 16 de mínima para Tete e 29 de máxima. No norte do país, prevê-se céu pouco nublado, temporariamente muito nublado ao longo da zona costeira, onde há possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos, neblinas ou nevoeiros matinais, vento de suoeste a sudoeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Nampula, 17 graus Celsius de mínima e 25 de máxima. Lixinga e Niassa, 9 graus Celsius de mínima e 21 de máxima. E por fim, Pemba, em Cabo Delgado, 20 graus Celsius de mínima e 28 de máxima. Até já. De volta ao jornal, agora com o desporto em destaque. 25 treinadores moçambicanos foram graduados esta sexta-feira com o nível A da CAF. Com esta certificação, os técnicos nacionais já podem orientar equipas do Moçambola. Quase 4 meses depois do arranque da formação ministrada na capital moçambicana, os 25 treinadores oriundos da cidade de Maputo e das províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambésia, Sofala e Cabo Delgado passam a ter certificação de nível internacional. Entre os místeres estão presentes os treinadores Abdul Omar e Josias Almeida, que sublinham a relevância deste tipo de iniciativas. Vamos sair daqui com uma bagagem enorme. Queremos que os clubes olhem para nós e começarem a nos contactar, porque não vão se arrepender. Vim adquirir mais conhecimentos e vim aumentar aquilo que é o nível da minha formação para poder trabalhar em qualquer tipo de formação que seja da nossa competição. O instrutor do curso, Abdullah, diz que o setor profissional precisa de se valorizar e garante que os 25 participantes ganharam novas competências que lhes permitem voar mais alto. Puderam colher o máximo dos conhecimentos e de tudo aquilo nos aspectos teóricos e práticos que foram colocados no dia a dia nos 4 módulos que nós fizemos, e vão poder, portanto, trabalhar no terreno com mais facilidade. O curso do nível A da nova Convenção de Treinadores da CAF foi promovido pela FMF. Compreendeu 4 módulos com as componentes teórico-práticas, incluindo estágios em clubes nacionais. Desde 2016, que a Federação Moçambicana de Futebol não realizava o curso de treinadores de nível A. Ainda no desporto, Ingvil de Mucauro conquistou na noite de sexta-feira o seu primeiro troféu em Angola ao vencer na Supertaça o 1º de agosto. 81-76 foi o resultado final. A conquista surge um dia depois de Mucauro aterrar em Luanda após o merecimento da confiança do técnico Carlos Diniz. Ingvil foi mesmo a segunda jogadora mais utilizada para este encontro da Supertaça de Angola frente ao grande rival, o 1º de agosto. A extrema moçambicana reencontrou as compatriotas Tamara Seda e Onélia Mutombeni ao serviço do 1º de agosto. Ingvil de Mucauro esteve no campo cerca de 31 minutos e somou 9 pontos e 7 ressaltos. Espreitamos agora a página cultural. Artistas moçambicanos poderão concorrer a residências artísticas em Luanda, Angola. A iniciativa da académica angolana Agnella Barros pretende contribuir para a diplomacia cultural entre Moçambique e aquele país. Diplomacia cultural foi o tema tratado pela jornalista e académica angolana Agnella Barros. Inserida na 18ª edição do Festival Internacional Teatro de Inverno, a sessão serviu para pensar a mobilidade dos artistas moçambicanos e angolanos. Sempre que possível, nós queremos dialogar, porque achamos que isso é importante, portanto, mas começamos a dialogar em Angola. Mas achamos que, a nível dentro do espírito panafricanista, não nos podemos concentrar só em Angola.
A jornalista e académica angolana manifestou durante a sessão o interesse de realizar residências artísticas em Angola, de modo a incentivar a diplomacia cultural com os moçambicanos. E a minha interrogação é, será que nós não podemos fazer isso com artistas moçambicanos? Uma residência lá em Angola, tudo pago. Tá? Mas tem que ser mesmo artista, alguém com espírito artístico e que teria dois objetivos. Não é? Um seria conhecer a realidade cultural angolana, espetáculos, tudo, não é? Portanto, vão ter casa, comida, transporte, só não têm dinheiro do bolso. Não. A conversa com Agnella Barros, no Teatro Avenida, em Maputo, foi moderada por Dionísio Baúl. O Jornal da Noite está já na reta final. Sabe que temos encontro marcado para daqui a pouco no canal STV Notícias, concretamente no Noite Informativa. Para hoje levaremos a debate os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, tendo em conta o ataque que ocorreu, a decapitação de 3 pessoas na Estrada Nacional número 1 e a continuidade da chegada de deslocados à capital daquela província, Pemba. Mas também vamos ainda no Noite Informativa de hoje falar da crise de cereais no mundo, particularmente em Moçambique, com destaque para o trigo, e vamos ainda olhar para aquilo que é a eleição de Moçambique para membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Não menos importante, falaremos ainda no Noite Informativa da falha da promessa do INATRO de regularização da impressão de cartas de condução provisórias que tinha sido prometida para sexta-feira. Entretanto, este prazo estendeu-se até segunda-feira. Até já, no Noite Informativa. Boa noite. Quanto ao Jornal da Noite, está tudo dito e visto. Ponto.